Olá, boa noite, queridos, boa noite, família. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa prosa sobre arte da vida, da gênese da vida, é com o Adnir Ramos. Já vou estar chamando ele aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá. Deixa eu já chamar o Adnir, acredito que ele já está online aqui. Acabou de entrar. Esse aqui. Oi. Oi, Priscila, tudo Oi, bem? tudo bom, Adnir? Tudo e com você? Tudo ótimo também, graças a Tudo ótimo. Deus. Que bom, estamos Que aqui bom. para a nossa primeira live, de muitas Isso, que vão haver depois. com certeza. Seja bem-vindo. Vamos agradecer a presença de todos que estão chegando aí, ó. O pessoal tá entrando, não é? Vamos Isso, acenar vamos mais ao agradecer a vivo. todos aí que vão participar desse nosso bate-papo hoje, muito bacana, eu acho. Isso. Eu agradeço mais uma vez, né, tu aceitares o convite para estar aqui, para a gente falar como é que tá o som, a Aqui, conexão. para mim tá bem, e para você aí, como é que tá? Para mim também, Tá? Então tá bom, eu estou usando o microfone, eu acho que fica mais fácil, né, da fica gente mais conversar. fácil, né? É. Isso. Então vamos lá. Eu quero começar essa nossa prosa me apresentando, né? Eu sou a Priscila, sou designer gráfica de formação, mas artista de alma e coração, humana, né? Vivendo essa experiência aqui na Terra. E muito honrada e agradecida por estar trilhando junto com pessoas, né? Como você, como qualquer ser humano que cruza o meu caminho, né? Sim, e você E, também, né? Eu acho que bem bacana também o seu trabalho que se desenvolve aí. e como artista eu trabalho, né, há muitos anos já com crianças, com as artes, com a criatividade, e o chamado veio assim através, né, da pandemia. Eu comecei a fazer essas lives com o intuito de a gente falar sobre artes, mas a arte com esse sentido mais amplo, que transcende assim, né, a nossa percepção do que é arte, do que é o belo, o que é, né, toda essa inteligência superior, e inspirada pelo livro que fala sobre o tempo, né, o livro O Vago Tempo dos Ventos, que eu tenho citado aqui como inspirou a minha ação, né, de falar mais sobre esse assunto. Eu vou começar a abrir esse espaço lendo essa poesia que é da Marçal, a poeta, uma das autoras do livro. Aí depois a gente entra falando, né? Continuando falando, porque quando a gente fala de tempo, a gente fala de que tempo é vida. E tempo é a, a vida é essa arte, essa beleza maravilhosa que nos, né, que nos rodeia, que somos e que está dentro e está fora. Então, esse tempo divino, né, e sagrado que a gente, que é a presença. Exato. E essa poesia da Salete, ela se chama Misterioso És.
E ela faz parte do capítulo O Fim dos Tempos. Será que estamos vivendo o fim dos tempos, Adni? Eu acho que a gente, não digo fim dos tempos, mas uma mudança que é tida como fim, sim, né? Eu acho que fim de um ciclo e Sim, início de outro, né? muito, né? Então, para abrir esse espaço, vamos lá. Misterioso és, ó tempo, cavernoso, submerso, inconsciente, inconsequente, determinado, inexplicável, desesperado, implacável, mas, por todos desejado, o sempre fascinante tempo. Que bonita poesia. Então, aproveito para abrir agora a tua fala, para que, como você, o seu livro, ele é pura arte, eu já vi que você tem a arte da escrita, a arte do desenho, tem poesia escrita, tem poesia desenhada, vamos entrar aí nesse assunto. Então, eu acho bem legal essa área da poesia. Uma vez me disseram que eu era um poeta Oh, e eu não entendi muito bem porque estava me falando aquilo, porque eu nunca fui de escrever muita poesia, mas um certo tempo eu comecei a escrever algumas poesias. E hoje eu sou casado com a Terezinha por causa de poesias, né? oh, Então, olha aí fui que fazer, fui fazendo poesias para ela até que conquistei ela. que Então, lindo! ela... Adorei saber dessa novidade. Então, poesia é uma coisa que realmente atrai todas as pessoas, né? Porque é uma maneira amorosa de falar com as pessoas, de falar delas, né? Ou falar da natureza, ou falar de qualquer coisa que a gente sente, né? Então, essa maneira amorosa de se falar, ela se torna chamada de poesia, né? Ela é poesia pela forma como a gente se expressa, né? Então, quando você vai brigar com alguém, você não consegue fazer uma poesia, né? Você imagina você fazer uma poesia brigando com alguém. Não Brigando. tem Será que é como. possível? Eu acho que não tem. Você consegue fazer, talvez. Agora eu estava vendo alguma coisa ali falando sobre o pessoal da corte lá e tal. Mas não é uma poesia, era uma crônica, uma coisa assim, falando a respeito, né? Mais crônica mesmo, né? Mas poesia mesmo é uma coisa que surge do coração, né? Surge de dentro da alma da gente e ela só surge quando a gente está em estado... Às vezes a gente pode estar até num estado meio deprimido, assim, pela falta de alguém ou por alguma coisa que aconteceu. Mas vem do fundo do nosso coração querer exprimir aquele sentimento, aquele amor por alguém, né? E aí você acaba, né, tá lá no fundo do poço e tirando alguma coisa amorosa de dentro de si para exprimir, né? Então tem Da muitas essência poesias. do ser, né? Exato, exato. E então essa coisa assim eu gosto muito. E quando se trata do tempo, eu acho que o tempo é muito relativo, né? Eu acho que tem um pescador que dizia aqui que o tempo perguntou para o tempo, né? Quando é o tempo? E o tempo respondeu para o tempo. O tempo é quando existiu o tempo. Então, quer dizer, quando existe o tempo, né? É uma coisa que você não tem muita percepção assim, porque aqui agora é um tempo, amanhã é um outro tempo, mas o tempo que passou é um tempo também. E quantos tempos nós temos agora, nesse momento, vivendo, né? Sim, Porque o esses tempo, ele fractais. é exato, o tempo ele é uma coisa relativa. Quando Einstein olhou no relógio, ele estava se afastando, ele desenvolveu ali a teoria do tempo, né, da relatividade, porque o tempo é relativo, é em relação ao tempo que você está. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for viajar no tempo, o tempo não existe. Porque o futuro pode ser daqui a milhões de anos, mas esses milhões de anos podem estar acontecendo agora. Né? Então, quer dizer, eu posso ser 500 pessoas ao mesmo tempo, depende da vida, do tempo que eu estou vivendo. Eu vou estar vivendo no tempo e eu posso ser 500, 600, 200, até 1 milhão de pessoas. Por isso que tem a teoria das cordas, né? Que fala que existem mundos paralelos. O mundo paralelo está em função do tempo, né? Do tempo não existir, existe
em determinados lugares onde a gente está, quando a gente se estabelece. Então, o tempo para nós hoje é esse aqui. O tempo Mas é o espaço que estamos, né, ocupando nesse exato momento. ocupando nesse exato momento. Mas pode ser que eu esteja ocupando esse outro espaço daqui a milhões de anos que não, o Sim, tempo pode ser esse mesmo tempo, né? Então é bem o tempo é só depende, cíclico, né? é cíclico, né? E quando eu estava fazendo esse livro, né, a Divinogênese, Sim, um dia eu subi lá na trilha da oração e me ajoelhei no Dome da Oração, que é um lugar onde eu gosto de ver o tempo passar, né? Porque ali, quando você está no Dome da Oração, você consegue conversar com a natureza. Você está no alto do morro, mais longe de todos os seus problemas, né? E está também mais próximo das divindades, né? Está mais próximo do seu eu também, né? Então lá você consegue ver o movimento do sol, da lua, das estrelas, consegue ver o movimento do mar, consegue ver o movimento dos pássaros, consegue ver o movimento da floresta, né? Só as pedras que não se movimentam, o resto tudo se movimenta, né? As pedras vão estar sim. sempre no mesmo lugar. Mas elas trazem uma informação muito legal. E eu estava ali no Dome da Oração e ali fiz uma pergunta para mim, né? Ali naquele momento no Dome da Oração, né? É, eu gostaria de entender mais o mistério, esses mistérios que nos cercam, né? Eu perguntei, como que eu vou fazer para entender esses mistérios que nos cercam, né? E aí eu fui até o dolmen do equinócio, lá o menir dos equinócios, e me abracei nele, né? E de repente me veio uma poesia, né? E aquela poesia que eu É escrevi aquela aqui que no tá no livro. livro, né? Isso. Aham. Ai, é Tu linda. quer ler ela? Ou acho que tu pode ler pra gente, que é o Para mim, autor. eu gosto mais de escrever do que declamar a poesia. Eu tenho Ah, é? dificuldade. Você pode ler para mim? Eu posso ler, claro. Eu Então achei tá, a uma gente fala sobre... eu achei uma parte que rima maravilhosa, toda, né? Mas vamos lá. Assim, é isso. No dia de descanso me curvei diante da tua face. No dolmen contemplei a imensidão do amor, abracei as pedras e as amei, e uma poesia nasceu. Yod-Hei Vod-Hei, quem criou o fogo? Chamas ardentes que transformam energia em lavas, lavas que vêm do núcleo e criam cristais. Cristais de minérios e cristais sólidos. Sólidos platônicos que liberam vapores, vapores que retornam em chuva e vento que desgastam as rochas. Rochas que rolam do morro para o mar, mar de areia, planície, prados verdejantes. Ó rocha lava do meu coração, por que tanta transformação? Ai, essa parte, Adnir, tá muito divina. Pois é, essa informação eu recebi, né, essa poesia eu recebi assim que eu saí. E depois eu encontrei com uma pessoa que estuda muito a Bíblia, né? E eu falando Sim, para ele sobre ele, aí ele me citou a, as frases lá, os dizeres de Jó, que também completou, porque estava falando das estrelas, e aí começou a cruzar todo esse processo, né? sim, Mas o que veio ali no momento, né? É que tudo é criado do fogo, né? O fogo é a primeira forma de criação, né? Então, até hoje, os cientistas nunca descobriram qual é o elemento químico do fogo. Não existe um estudo que determine o elemento químico do fogo. Ele é o primordial, não ele dá forma a tudo. Então, o que o Sol está fazendo? O Sol é um fogo que está queimando energia, mas que energia é essa que ele está queimando, que é o gás hélio e tal, tudo mais? Então, assim, na verdade, quando você olha para uma estrela, é um planeta futuro, porque o Sol ele vai queimar tanta energia que vai chegar uma hora que ele vai esfriar, ele vai acabar de queimar aquela energia e vai ficar uma crosta em volta dele, né? Depois dessa crosta vai criar esse manto cristalino, uhum, e esse manto cristalino ainda vai estar muito forte, então vai acabar criando vapores. E aí começa a criar essa atmosfera em volta desse planeta. E aí começa a vir esses vapores em forma de chuva. E essas mudanças de temperatura aí vão causar esse clima que a gente tem, né? E essas rochas, elas vão se decompor. E à medida que elas vão se decompondo, vão formando areias.
E essa areia depois vai trazer uma vegetação. Essa vegetação vai trazer outras vidas animais. E por final de tudo isso, a gente vem. Né? E o que, que a gente é? Eu digo que a gente é uma pedra andando, porque se a gente for pegar a nossa composição, nós somos pedras, né? Porque a Sim. gente se alimenta dos animais que comeram a grama, ou a gente se alimenta de vegetais que vieram da pedra. Então, a nossa composição é água, é oxigênio, e o resto são sais minerais, né? São minérios, né? Então, Uhum. nós somos pedras pensando e falando e andando, né? Então, Sim. eu acho que aquele momento ali foi muito divino, porque eu consegui ter uma compreensão de como há uma transformação em tudo isso, né? Uma evolução a partir de uma chama, né? Tanto é que as letras em hebraicas, elas são iode, e iode são chamas de velas, né? Como se fosse uma chaminha de uma vela. É o Uhum. fogo, né? E o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras que representam os 22 aminoácidos. São 20 Sim. aminoácidos necessários para as proteínas, mas 2 são paradas, que dão os intervalos para saber quando começa a frágil ou quando começa a outra sequência de proteína. Então, são 22 aminoácidos. E as letras de fogo, né, elas trazem isso, né, do alfabeto hebraico, mostrando essa nossa relação do divino, do fogo, com a nossa criação e evolução nesse sistema que a gente vive. Sim. Então, acho que tu pode contar, se apresentar um pouquinho para quem também não te conhece, deixa eu falar como é que foi a Certo. criação. Então, eu vou me apresentar com essa poesia, meio poesia que eu escrevi aqui no livro, tá? Então, Tá. eu não gosto de ler, mas eu vou tentar ler isso, que para mim é muito difícil ler. A descoberta do pescador antropólogo na ilha de Santa Catarina. Então, pescar das gravuras rupestres e dos monumentos megalíticos, uma mensagem para a vida, tornou-se meu propósito desde o dia em que os conheci. Desilusões e tempestade eu sabia que enfrentaria, pois assim é o mar, um dia calmo, outro agitado. O segredo é saber escolher o peixe de um cardume e preservar o restante. Nem sempre o maior peixe está nas profundezas. Às vezes, ele nem está no mar. Quando quando o pescado é muito valioso, Deus cuida do pescador. Do fundo do mar até a sala de aula, parece muito distante, mas o sonho conduz os passos de quem busca a solução. Ondas encapeladas arremessam para trás e ou fazem flagrar da importância de um acervo adormecido no tempo, não é tudo para um pescador que não pesca só para si. Observar os movimentos dos astros no céu e observar os movimentos dos astros no céu é uma ciência que o pescador desenvolveu e aprendeu a ler. Assim, 30 anos se passaram, como um dia. Estradas descobertas, profecias reveladas, ciências livres, é tudo o que Pesquisei. pesquisei e quero compartilhar com aqueles que em mim acreditar, sentir e esperar. Eu sou um pescador comum que pescou um peixe em comum. Ele não sacia o corpo, mas sacia a alma, a mente e o espírito. Ah, é uma poesia esse texto também, Ele é né, Adni? ele é uma poesia, porque ele sai de dentro de mim explicando a minha vida, né? Esse Sim. processo que eu tive, esse primeiro momento como pescador aqui da Barra da Lagoa, nativo daqui. Eu venho de uma família de pescadores que vieram dos Açores, de pescadores e agricultores que vieram dos Açores e se estabeleceram aqui na Barra da Lagoa nos anos de 1750. Então, eu aprendi com meus
paz, a observar a natureza, né, e a pescar. Então, para mim, pescar ainda é a maior ciência que existe, né? Saber buscar o peixe, saber o horário que o cardume do peixe vai passar, saber o camarão, o siri. Então, eles têm tudo momentos, né? Saber o vento que vai dar, saber as condições da lua, né, para a pescaria, quantas vezes vai dar o camarão durante a noite. Então, isso é uma ciência que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai lendo essa natureza. Então, cada pescador vai tendo uma percepção e vai passando para outros pescadores, né? Então, a Essa ciência que simplicidade. é uma ciência que não se estuda na universidade, não tem nem como, porque você tem que viver ela, né? Uhum, bem isso que eu Então, ia falar. Então eu queria muito na época viajar o mundo, e a única maneira de viajar o mundo era embarcado, né? Porque o que Uhum, eu sabia fazer, a minha aptidão era estar no mar. Então eu fiz o curso de motorista de pesca e para embarcar no navio, viajar o mundo. Só que quando eu descobri, no final do curso, eu descobri que ainda tinha que fazer 2 anos de embarque, em barcos menores, para depois fazer o primeiro condutor e embarcar no navio e poder sim viajar o mundo. Mas só que o mundo, às vezes, a gente pensa que é muito longe, às vezes em volta da nossa casa é um mundo também. sim. E, e então meus amigos compraram um barco, hoje eu tenho ele aqui no início da trilha, e Massa. me convidaram para pescar. E eu falei, se vocês embarcar minha carteira por 2 anos, eu vou com vocês pescar de novo. Eu não queria mais pescar, não queria que eles comprassem barco, mais nada disso, né? Que eu estava a fim de sair fora da pesca, porque a pesca, na verdade, apesar de gostar da pesca, a pesca ela se tornou muito predatória. Eu pesquei na pesca industrial e hoje em dia o pescador ele mata a galinha dos ovos de ouro, né? Ele vai na beira dos estuários, mata a criação e tira 10% daquele pescado que ele arrasta ali e joga o resto todo fora, então acaba matando a galinha e tenta tirar o ouro, né, antes que a galinha produza. Sim. Então isso me deixou muito triste nessa Triste, né? época Uhum. e eu quis então fugir da pesca e não queria que meus amigos pescassem, né? Então eu insisti com eles que não comprassem o barco. Mas como não teve solução, eles queriam vir para a pesca, eu acabei, como eu queria viajar o mundo, eu falei, bom, então vou mergulhar com vocês. E como era uma pesca mais seletiva, porque o mergulho você escolhe o peixe que você quer pegar, né? Tanto é que eu falo ali, você vê um cardume e não vai atirar num peixe pequeno, você quer pegar o maior sempre, né? Então escolhe. Sim. E quando você como mergulhador, fisga um peixe, os outros todos vão embora, né? Então você consegue pegar só um ou dois daquele cardume ali, né? E é uma pesca bem seletiva. Então eu acabei ficando 20 e poucos anos na pesca e financiando essa minha pesquisa ali. Uhum. Mas o interessante é que no primeiro dia que eu saí para pescar, eu parei exatamente na frente dessas pedras aqui, né, da Pedra do Frade. E em volta Uhum. dela, ali próximo dela, tem essas inscrições rupestres aqui. E foram elas que me chamaram a atenção para voltar a estudar. Então, a partir dessas pedras, dessas inscrições, desse momento, eu pensei, eu vou voltar a estudar e vou interpretar esses desenhos, nem que eu tenha que ler todos os livros do mundo. E a partir dali, então, a minha vida se tornou só isso, né? Se alguém me mostrar uma inscrição, na minha cabeça só vem genética, porque de lá para cá Sim, eu só estudei genética, eu não estudei as inscrições. adoro. Uhum. Eu não estudei inscrição, eu estudo genética humana para entender a inscrição rupestre. E também estudo os alinhamentos dos astros para poder entender os monumentos, mas eu também estudo a genética para poder entender É essa. os alinhamentos astronômicos. Qual o objetivo de tanto alinhamento? Por que tem alinhamento, né? Não é só para ver o tempo passar, né? É para ver o tempo de se reproduzir, para ver o tempo se transformar, né? Porque, como a gente estava falando, há uma transformação. E cada momento existe o tempo ideal para cada transformação, né? Uhum. Uma mariposa ou uma borboleta, ela tem que colocar um ovo numa folha, essa folha
esse ovinho vai nascer, vai comer a folha em volta, depois ele vai sair dessa árvore, vai se estabelecer num cantinho, vai se pendurar, vai criar um casulo, o casulo vai se abrir, vai sair uma borboleta que vai botar um novo ovo, que vai fazer todo o mesmo sistema. Quer dizer, é um tempo para cada coisa dessa, né? É Só que verdade. nós, como seres humanos, nós perdemos esse nosso tempo, né? Nós saímos do ciclo natural da natureza. Hoje a gente se reproduz a qualquer tempo, a gente come a árvore a qualquer momento, diferente do tempo estabelecido pela natureza, né? Sim. Então, tem sido muito legal porque isso tem sido uma lição de vida para mim e eu tenho tentado passar isso para as pessoas para trazer isso para a prática, né? É uma das coisas que a gente vai estar começando agora, no início de novembro, vai ser o ciclo da fertilidade, onde a gente vai estar trabalhando essa ciência da vida que foi perdida, né? Então, Uhum. trazer para a prática aquilo que a gente perdeu, né? O controle sobre o nosso, sobre Poder a de nossa, cocriação. o nosso poder de cocriação. Alguma É. pergunta? Ai, o pessoal Alguém quer tá. fazer alguma? Esse pessoal, fiquem Deixa eu à ver se- vontade. O pessoal está Isso. comentando aqui que cientista pescador, né? É, o pessoal está falando aqui, ó. Daí que a pedra que o poeta Drummond viu não foi só uma pedra, virou poema, né? Exato, né? Sócrates também, ele faz uma poesia, né? Quando ele fala que as pedras do caminho, elas são transformadas em degraus de uma escada, né? Então, às Sim. vezes, a gente tropeça numa pedra e sai xingando. Outros pegam a pedra e transformam elas num degrau, ou transformam num castelo, né? Depende. Ou até Então, desenham sobre as pedras. o desenho sobre as pedras. Esculpem, né? Exato. Então, assim, a pedra ainda é o suporte físico mais resistente que existe para guardar informação, né? Hoje a gente tem Sim. aí a gente pode guardar tudo nas nuvens, a gente está aqui com o nosso celular trabalhando com a eletrônica que estão armazenados nas fontes que a gente chama de nuvens, né? Então, os satélites estão aí dando esse suporte para a gente hoje estar conversando, estar fazendo todo esse processo. Mas se houver algum problema no campo magnético da Terra ou algum processo que uma tempestade magnética, por exemplo, pode derrubar todos Sim. os satélites, né? E aí, onde é que a gente vai guardar? Então, não adianta essa informação que a gente tem aqui. Ela está na palma da nossa mão, é muito boa para esse momento que a gente está. Mas se Uhum. vier a acontecer alguma coisa, a gente perde todo o contato de quem a gente é, perde toda a nossa referência. Quando que na pedra, não, na pedra elas estão aí há 10, 12 mil anos, talvez, ou até muito mais, e ainda continua ali resistente, né? Só precisa que a gente aproveite essa tecnologia que a gente tem agora para ter conhecimento das ciências e poder, então, interpretar ou traduzir essas mensagens que foram deixadas nas pedras. E elas não Sim. foram feitas somente para aquelas pessoas que viveram no passado. Elas foram feitas pensando em nós, né? Por quê? Como você falou, será que a gente está no final dos tempos? Realmente a gente está no final de um ciclo em que algumas civilizações já passaram, né? Por exemplo, nós temos os lemurianos, que parece que tiveram um ciclo até 36 mil anos atrás. Tivemos os atlantes, que tiveram um ciclo até 2 mil anos atrás. E temos a nossa civilização, que nós chamamos de civilização adâmica, né? Ou crística também, que tem um ciclo já de 2 mil anos e já está completando esse ciclo dela, né? Então, nós já estamos chegando naquele ponto em que Adão e Eva comungou dos frutos do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é exatamente a mesma coisa. A gente produziu um conhecimento e a gente está comungando dele. A gente aqui está usando ele para o nosso bem e para o bem das outras pessoas que estão nos acompanhando, né? Falando desse amor, dessa poesia, desse processo, né? Contando nossas histórias.
mas a gente poderia estar usando isso para outros fins, né? Muitas pessoas usam a internet, por exemplo, para hackear contas, para fazer um monte de outras besteiras, né? Então é um conhecimento que está aí, que a gente precisa utilizar e até usar em benefício para extrair do passado qual a informação que foi deixada, né? Então, o que eles queriam dizer para nós nesse momento, né? O admira esse ser humano aí maravilhoso que tem ali, né, no quintal da casa dele, esse, esse presente da natureza, né, Adni, para você guardar, honrar, né, e Eu não sei se é só da natureza, se é também, como que a gente pode dizer, da intenção humana no passado, né? Eu acredito que sim, houve isso. também uma intenção. Eles aproveitaram os objetos da natureza Uhum. e eles deixaram registros, e inclusive essas pedras que eu chamo de despertadores, né? Porque nós estamos chegando no momento em que o campo magnético da Terra ele está diminuindo e as batidas da Terra, do coração da Terra, está aumentando. Então a frequência está Sim. aumentando. Então, quando você está numa frequência de 12 Hz, por exemplo, a gente está numa frequência de meditação, de armazenar informação. Quando a gente acelera a nossa frequência para 30 Hz, a gente vai para a frequência de fazer as conexões, de fazer as deduções daquilo tudo que você armazenou, e você começa então a entender o, a fazer relação das coisas, né? E a entender um pouco desse processo. E em função desse campo magnético está diminuindo, os fótons, que são luzes que vêm de outras estrelas, eles conseguem ativar nossa pineal também. Então, Uhum. o Sol central, como Alcione, das Pleiades, ou de Órion, ou de outros lugares, pelo campo magnético estar menos denso, esses fótons conseguem penetrar nossa pineal. E a gente consegue desenvolver mais essas conexões, né? Então, é um momento bem propício, acho que a gente precisa aproveitar esse momento e ir mais para a natureza, né? E é na natureza que a Isso. gente vai fazer essas conexões com mais facilidade, né? Então, como você falou, eu tenho o privilégio de estar num lugar onde foi preparado pelos nossos antepassados para despertar esse momento agora. É um lugar onde ajuda a despertar, né? O Dr. Melquisedeque fala que esses monumentos, esses templos em volta da Terra, as pirâmides e outros templos mais, e hoje também considerados cemitérios e igrejas também, eles fazem parte da rede de consciência do planeta, que é conhecida como a rede de consciência crística, né? Crística, né? Então, crística. Então, existe uma consciência, uma inteligência, né, no planeta. E quando a gente está nesses lugares, a gente está exatamente em contato com essa consciência, né? Por isso que quando a gente faz uma oração num lugar desse e vai lá abraçar outra pedra, vem toda essa consciência do que você é, né? Do pó que realmente a gente é, né? Um pó que Potencializa, né? Exatamente, um pó que surgiu lá de um foguinho que se tornou um grande fogo, que depois se esfriou e que depois se tornou um planeta que foi se tornando, né, foi criando vegetação e foi criando vida. Então isso é o que a gente chama de Big Bang, né? Mas o Big Bang ele funciona para todos os seres, independente se é o universo ou se é um, um, um procarionte ou os procariontes e o antes Eu do nem procarionte. sei. Eucariontes, os procariontes ou um Eucariontes e eucarionte. eucariontes. Os procariontes são seres unicelulares, né? Independente se a gente é um ser unicelular ou se um ser multicelular, né? O processo de criação mesmo é uma expansão e uma contração. Sim. Então, no momento, aquela pequena explosão vai ter uma expansão, dependendo do tamanho do ser, e depois ele vai ter uma contração
e vai ter um fim para ele, mas ele surge em outro processo, né, genético, que é através da genética, que ele vai se reproduzir. Então ele deixou o programa dele em outra vida, né? Quando a gente tem filhos, ou, sei lá, a gente deixa esse programa, essa herança genética para ser reproduzida em outros momentos. Apesar de que o nosso espírito também não precisa muito disso, mas ele se vale dessa herança genética para se reproduzir. Sim. E hoje eu estava fazendo uma leitura, né, sobre no livro do Bauman, O Amor Líquido. E eu me deparei com a palavra da Gênese, que ele fala que o amor ele é afim à transcendência. E que, na verdade, o amor ele encontra significado no estímulo a participar na gênese das coisas. Então é como se é esse impulso criativo que todos nós possuímos, esse fogo, né, essa chama, Sim, sim. que é carregado de riscos ao mesmo tempo, porque o fim de uma criação nunca é certo. É lindo. Exato. Nunca é certo e também ela tem um tempo determinado que é desconhecido do Sim. participante, né? A gente está aqui, a gente sabe que tem o nosso tempo, tem o nosso limite, mas a gente desconhece qual é esse tempo dentro do tempo que a gente está, né? Então, Sim. assim, é um negócio bem interessante, assim, porque, como você falou, o amor é uma chama que ele não brota da nossa razão, ele brota da nossa emoção que vem do coração. Sim. Né? Muito. E quando você sente amor por alguma coisa, você sente um queimor no coração. Né? Ou quando você perde alguma coisa, você também sente no coração. Nunca a gente sente isso na cabeça ou em outro lugar. A gente sempre Não, vai sentir essa dor no coração. no Né? coração. Por isso No que se fala sentimento, né, que a gente diz. o sentimento, mas o órgão que O órgão que... Uhum. vai sentir essa dor é o coração, né? Não sei se já teve uma perda, alguma coisa, mas você vai sempre sentir um frio no coração, uma dor no coração, um calor no coração, um Uhum. aperto no coração, alguma coisa dentro do coração. Por isso que muita gente fala que a nossa mente é o coração. Na verdade, ela não é o coração, mas a mente é o corpo inteiro, O né? corpo Diz inteiro, que né? Uhum. fala que se você chegar à neurologia, ela chegou num estudo que a mente ela não está na nossa cabeça, ela está em volta do nosso corpo. Então, se você chegar com uma agulha perto do seu corpo, antes de espetar o seu corpo, você já sente. Uhum. Por quê? Porque a mente está ali, né? Você atingiu Sim. primeiro a mente ali, né? Então, a mente é independente do nosso corpo, da cabeça. Claro que nós temos os neurônios, os neurotransmissores, que vão fazer todo esse trabalho de sinapse para trazer essas informações para a gente, conectar todo esse campo, né, inteligente que está à nossa volta, né? Mas a Terra ela tem uma inteligência, a inteligência e ela também tem o mesmo sistema com a gente. Né? Ela também tem os seus neurotransmissores, tem os seus neurônios, tem tudo. Onde é que está a mente da Terra? Está em volta da Terra. Uhum. Não tem um coração para a Terra lá, né? Ou não tem um coração para a pedra, mas você chega, né? E ela sente tudo isso. Então, eu acho É, que pode é falar. esse caminho que já foi estudado, né, através da lei do tempo, dessa transformação para a noosfera, né? Que seria essa mente planetária, né? Como um todo, como a Terra, um ser vivo, um organismo vivo, pulsante, vibrante, nós, assim como ela, né? Como... Sim, sim, exato, exato. Tanto é que quando a gente descobre uma coisa aqui, lá na China eles estão descobrindo ao mesmo tempo. É Sim. aquela história do centésimo macaco, né? A Uhum. descoberta se dá em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque naquele tempo aquela inteligência está funcionando no planeta inteiro, não é a inteligência nossa, não é a Sim. inteligência do planeta. O que eu sei hoje não é uma inteligência minha, mas sim uma inteligência do planeta. Por eu estar nesses lugares que me levam a fazer essas descobertas, então eu tenho um pouco mais de conhecimento em função dos lugares onde eu estou, né, do que eu busco.
né? Então, hoje eu entendo um pouco do Sol e da Lua e do movimento dele, porque eu vou para lugares onde isso acontece e eu faço essas observações e acabo absorvendo esse conhecimento, né? Mas não é um conhecimento meu, é um conhecimento Não. daquele local. Uhum. Aquele local me passa essas informações. E essas informações me fazem fazer uma correlação com outras informações que eu tenho, né? E aí a gente vai criando esse mundo de conhecimento, que a gente chama de conhecimento. Sim. E é muito importante que nós, seres humanos que estamos, né, aí ainda um pouco desconectados nessa cidade, né, nesse mundo de capitalismo, consumismo, que a gente cada vez mais se conecte, né, principalmente nos equinócios e solstícios, né, para estarmos juntos e com a mesma intenção, né, Adni, que é o que eu tenho experienciado quando estou aí. Então, a nossa intenção é criar um grande grupo de pessoas para estar em diversos lugares, né? Porque a ilha, ela é como se fosse a Ilha da Páscoa cheia de moás, né? Uhum, Então, aqui em Florianópolis não tem os moás, mas tem vários monumentos megalíticos que representam o mesmo que ele. Então, o interessante é a gente criar grupo de pessoas nesses momentos para estar em vários lugares, né, recebendo essas informações. E, ao mesmo tempo, meio que telepaticamente, estar conversando um com o outro em vários lugares, já que a gente está uhum. dentro dessa rede de informação, né? Então, eu acho que um dia a gente vai chegar lá. A gente já está começando a fazer isso. Muitas pessoas estão vindo durante o solstício equinócio para esse nosso trabalho aqui na trilha da oração. Mas a gente vai estar abrindo muitos grupos aí para ir indo para vários lugares, ali para Coqueiros, onde você fez aquela live Sim, maravilhosa ali, para ir lá para o Farol de Santa Marta, para ir lá para o Farol dos Naufragados, para ir para a Lagoinha do Leste, que são vários lugares com esses monumentos. A ilha de Ilha do Florianópolis, eu acho, Campeche também, né? Ilha do Campeche. Então, esses lugares, nesses dias, deveriam estar povoados por centenas de pessoas, como estão povoados lá em Stonehenge. Só que vai Uhum. todo mundo para Stonehenge porque é o mais Conhecer. famoso, né? É o mais Uhum. conhecido, o mais famoso. Então, na verdade, a gente quer tornar todos os monumentos famosos em determinado tempo. A gente só não quer que haja uma depredação. Por isso que a gente cuida ainda, Cuida, né? para Uhum. não divulgar para todo mundo, né, que estão todos. A gente tem um certo cuidado de preservar isso ainda, porque muitas pessoas não têm consciência. Elas vão para esses lugares, acampam, fazem fogo, deixam lixo, e aí isso acaba depredando esse ambiente. Aqui no Domo da Oração mesmo, já jogaram 3 vezes as pedras lá para baixo, né? Então a gente já Olha. teve que buscar aquelas pedras que estão no lado, né, e comprar equipamento para trazer, mobilizar pessoas. Uhum. Então a gente mantém algum desses monumentos ainda em segredo para não haver essa depredação, né? Claro. É realmente a necessidade do despertar da consciência, né? De todos nós humanos, para que cuidemos, né? Desse nosso amado planeta que não existe fora dele, né? Ah, eu vou jogar no lixo, eu vou jogar aqui, né? Exato, exato. Aqui aonde? Para onde que vai? Eu acho que a nossa civilização, assim, a gente não pode julgar nada porque o momento ele é bem delicado, assim, é um momento em que conhecido pela profecia de Daniel, né, o 12:90 a 13:35, é um final de um ciclo, um momento em que vai culminar talvez com uma ressurreição para pessoas ganharem imortalidade e continuarem ajudando a cocriar outros universos, né, de forma mais concreta ou mais sem precisar estar mudando de corpo, né? A gente tem Uhum. que mudar de corpo para ajudar na criação da Terra aqui, por exemplo, né? Quantas vezes talvez a gente tenha que nascer para aprender esse processo e ajudar? Porque cada um de nós tem um papel aqui dentro da Terra, mesmo estando fazendo, entre aspas, algumas coisas erradas, né? Criando lixo e tudo mais, e desmatando, criando agricultura, mas na verdade, com agrotóxico e tudo mais,
Então, assim, a gente fica muito preocupado com tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, tem que ter um limite, tem que ter um Uhum. controle, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode julgar essa situação, porque é É. um momento em que todos os espíritos querem vir para a Terra por causa desse momento de transição, né? Que é previsto como a ressurreição. Então, todo mundo quer estar na Terra. E a Terra, eu vejo que ela está se doando, né? Ela é uma mãe que vai trazendo todos os filhos para si, vai se alimentando. Ela deixa de se alimentar para alimentar os filhos, né? Muitas vezes, né? Uhum. Então, ela, a Terra, ela tem esse... Por isso que ela é chamada Pachamama, né? Porque é a mãe Terra mesmo, né? Ela faz esse papel de trazer os filhos ao mundo e de alimentá-los e vesti-los, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado, nós estamos destruindo o oceano, estamos destruindo... Claro que isso também vai trazer experiências para a gente, para que a gente possa não correr o risco de estar sempre fazendo a mesma coisa errada. Como eu falei, eu parei de pescar por causa da depredação. Sim. Mas foi essa depredação que me ensinou que a gente pode descobrir outras maneiras de continuar pescando. A gente pode, ao invés de arrastar os peixes e botar em cima do barco sem nenhum critério, a gente poderia ter um tanque dentro do barco, arrastar menos tempo Uhum. e jogar todos aqueles peixes que vieram ali dentro de um tanque ainda com água, eles se manteriam vivos. Você tira ali o peixe que você quer e aqueles alevinos que você não quer, eles saísse ali, Voltam pro... Uhum. voltam para o mar vivo. Então daria para... quer dizer, se a gente perdesse 20 ou 30% dos peixes, seria muito pouco em relação aos 100% que a gente perde, por exemplo. Quando a gente está pescando, a gente pega de arrasto, pega aí 2 toneladas de peixe. Né, num estuário Uhum. como ali, aqui Arvoredo, nessa região aqui, é onde o peixe se cria no raso e depois ele vai indo para o fundo e vai crescendo. Mas só que os peixes grandes também vêm para essas baías, para esses estuários, se alimentar daqueles peixes pequenos. Então o pescador vai pegar aqueles peixes que vão pegar os peixes pequenos. Só que na hora que ele vai pegar o peixe grande, ele traz junto o peixe pequeno. E aí, no trazer o peixe pequeno, ele escolhe o grande e joga o pequeno para o fundo morto. Uhum. Então, essa minha experiência, eu não sei como e quando eu vou conseguir chegar nas autoridades de um dia levar essa consciência de que os barcos eles têm que ter tanques. Né? Ao Uhum. invés de arrastar por 4 horas, tem que arrastar só 2 horas para trazer o peixe vivo, ainda menos quantidade de peixe. Uhum. Né? Hoje a gente está tendo agricultura agrofloresta, por exemplo. Antigamente a gente desmatava, botava fogo na floresta, queimava tudo, plantava e aí abandonava a terra por uns 2 anos para ela se recuperar, 2, 3 anos, e aí já cortava, desmatava tudo de novo no outro local, esperava mais 2 anos para plantar ali. Hoje não, hoje a gente tem forma de recuperar o solo, tem forma de fazer agroflorestas dentro da própria... Então, quer dizer, essa consciência que nos vai vindo, que esses erros, né, entre aspas, que a gente Sim. cometeu, vão também sendo as soluções para as vidas futuras, né? Eles são Então, aprendizados, né? Que aí a gente vai criando de forma mais amorosa, mais saudável, mais tendo uma visão mais expandida, né? Ampliada. exato. Então, são com nossas experiências que a gente vai tendo uma visão, vai aprendendo a lidar com certas situações que a gente acha que é errado. É errado para aquele que está vendo, mas para aquele que está praticando naquele momento não é errado, é a sua forma de sobrevivência. Se eu Sim. disser que botar fogo numa mata e fazer uma roça é errado, eu vou ter que condenar todos os índios, né, que ainda fazem isso. Mas por que eles fazem isso? Porque eles ainda não aprenderam, não conseguiram ter visão. Então eu vou condenar meus avós, meus bisavós, todo mundo que fizeram isso. Né? Mas hoje não, hoje a visão é diferente, então não dá para a gente julgar e É, que sim nem... tentar aperfeiçoar esse nosso sistema, né? Que eu acho que essa sim é a abertura da consciência.
ter consciência do que a gente está fazendo com o planeta, né? Como você falou, né? Ter consciência de que a gente precisa amar melhor nossos irmãos, né? Tratar melhor eles, que todos nós somos irmãos, desde animais até pessoas, peixes, fazem parte de uma A irmandade vida, né? Tudo divina. que A tem vida, vida, né? tudo que tem vida faz parte da nossa irmandade. Na verdade, a gente vive em cooperação, né? A natureza se doa, as árvores se doam, as plantas se doam para a gente se alimentar. E elas também se alimentaram de outras que se doaram, de outras vidas que se doaram. Então, há uma cooperação nesse processo todo, né? Sim. E essa cooperação é que vai trazendo essa consciência, né? Então, é muito importante esse momento que a gente está agora. Eu acabei de ver um vídeo agora, que é uma corrida de pessoas deficientes físicas, né, paralíticas, e ele sai correndo com muletas, né, a corrida com muletas, e um daqueles, ele está sem muleta e ele tropeça no pé e cai, né? E aí, quando o que está na frente está quase chegando na faixa para botar a mão para ser o primeiro, ele ouve o grito daquele que caiu, né? E aí ele para e vai, todo mundo volta e junta aquele que caiu e todo mundo chega na faixa junto. Quer dizer, ninguém chegou primeiro, todo mundo acabou chegando junto. Então houve uma cooperação para que todos pudessem vencer, né? Sim. Eu acho que é esse o processo, né, de consciência que a gente tem que ter no momento. O despertar da consciência é isso, fazer com que todo mundo consiga vencer esses desafios que nós estamos enfrentando, esses erros que nós cometemos, né? Então, eu acho que a poesia vai trazer muito isso, né? Se a gente se der, né, a oportunidade de armar as pessoas. Eu, de vez em quando, a minha esposa está aqui, a Terezinha, ela pode até depois até brigar comigo, mas de vez em quando eu acordo cedo, acordo um pouco mais cedo, preparo um café bem legal e escrevo uma poesia para ela, né? Então aquilo deixa ela um pouco mais feliz. E quando ela fica feliz, eu acabo ficando mais feliz, né? Então, Sim. ela está dizendo que é bastante. Bastante feliz. Bastante feliz. Então, assim, a gente sempre tem que estar preocupado com o outro, nunca consigo, né? Quando a gente está preocupado consigo mesmo, a gente não consegue ver a felicidade do outro, né? Sim. Então, o importante também desse momento, né? A poesia, ela traz muito isso, porque você não vai fazer uma poesia para você, eu sou belo, bonito, não sei o quê, não vai trazer muito resultado nisso. Mas quando você faz uma poesia para alguém, né, vai trazer um resultado. Quando você vai fazer uma poesia para a terra, para as pedras, para o sol, para a lua, né, vai trazer mais sentido para a sua vida, né? Vai exprimir o amor que você tem, né? É bem verdade. Eu quero aproveitar que já está bem no final, estamos nos últimos minutos, mas mostrar uma arte que, além de poesia, o Adnir é artista também do desenho. Olha isso, gente. Olha. Esse desenho é de Stonehenge. Eu estava no meio de Stonehenge, estava com 26 pessoas e eu estava no centro desse DNA que a gente fez na frente de Stonehenge, né? Sim. E nesse momento a lua nasceu eclipsada lá, né? E era a lua cheia, ela nasceu nova. E eu, como não falo inglês, eu não sabia, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. O pessoal estava indo para um eclipse, eu estava achando que estava indo para uma festa, estava com uma meditação. E de repente, no meio da meditação, surge a lua nova no oeste e no final da tarde. Eu digo, isso não acontece, a lua no leste. Sim. A lua sempre está nova no lado leste. E naquele momento ela nasceu, eu digo, será que eu estou investido? Estou de cabeça para baixo, o que está acontecendo comigo? E a lua começou a ficar cheia dentro do portal e ela foi enchendo e eu fui me agachando ali dentro daquele portal. Quando eu cheguei com a cabeça no chão, a lua ficou completamente cheia dentro do portal. E naquele momento eu, né, dei um beijo na Mãe Terra ali, porque eu estava com a cabeça bem encostada na terra ali, foi muito bacana. E aí eu cheguei em casa e consegui reproduzir o desenho, né? A partir de um outro objeto. Ai, gratidão, Adnir. Muito obrigada. Temos mais 5 minutos finais. Eu quero também agradecer ali a Salete, que está com a gente, a poetisa
do poema que eu li, do Misterioso És, né? Opa, lindo, mas parabéns, muito bonito. Obrigado pela participação. E vamos deixar uma mensagem, então, para as pessoas, para que, né, conheçam, né, vão até o IMA, ou, né, busquem se conectar mais através da natureza. Qual a mensagem que tu queres deixar para a gente? Eu acho que é bem isso mesmo. Se conecte, desligue a televisão e se conecte com a natureza. Desliga um pouco do celular e vai para a natureza lá e fique pegando o sol da manhã, o sol do meio-dia, que é super importante. Todo mundo manda sair do Sim, sol do meio-dia, mas ao meio-dia é que o sol consegue ultrapassar as camadas UV e produzir vitamina D. Então vá para o sol ao meio-dia, fique 5, 10 minutos, tome a vitamina D para criar imunidade e deixe a máscara na lata do lixo. é, acho que eu posso findar com essa mensagem aqui que fala que é da natureza do amor ser refém do destino, mas que destino é esse, né? Então, assim, amar significa abrir-se ao destino, né? Quando ele fala assim, é que o medo se funde ao regozijo. Então, essas polaridades, né? Numa Sim, amálgama irreversível. Então, abrir-se ao destino significa admitir a liberdade no ser. A minha liberdade de ser quem eu sou, sim, né? Honra, agradece a sua liberdade e a liberdade de todos, né? exato, exato. Muito boa consideração da poesia. Então é isso. Eu É acho que isso. a gente agradece novamente a participação de todos e vamos para a natureza, aqui no Vamos para a Campeche, natureza. onde você vive, até sair atrás da sua casa ou na frente de casa, tomar um sol, meio-dia, alguma coisa assim, já está na Isso. natureza. Teve Né? alguém Não aqui que precisa. falou durante a live, ai, tem pedras atrás aqui da minha casa e eu acho que tem inscrições. Eu falei, isso, vai lá observar, vamos. Manda uma foto para mim aí, bota lá, posta aí no Instagram. Isso! É, Marco Adni. uma descoberta que a gente fez foi pelo Instagram. Uma menina descobriu uma pedra lá, a Monique descobriu uma pedra lá no inglês, postou no Uhum, Instagram. A Stephanie viu e mandou para mim. A gente foi lá e viu? viu que era um monumento. E agora o Olha, Valdomiro, né, que trabalha com cavernas aqui na ilha, faz pesquisa de caverna, ele também mandou uma foto agora de uma outra pedra em inglês que faz a conexão dessas duas pedras. Agora a gente sabe qual é os objetivos das duas, né? que Então a lindo. pesquisa se dá assim, uma pessoa sabe de uma pesquisa aqui, aí ela, tem alguma coisa diferente aqui, vou postar. E aí a gente vai fazendo essas ligações. Então aproveite Isso. para a gente Vamos, descobrir tudo que tem na ilha. vamos juntos co-criar, né, esse conhecimento, essa Isso, lei de compartilhamento, de cooperação que tu comentasse aqui, né, de irmandade, como alguém botou aqui também pra gente. Todo mundo isso. está agradecendo, viu, Adni? Pô, que bom, eu também, mais uma vez, agradeço a participação de todos. E até uma próxima aí, então. Continuemos, Isso. seguimos fazendo muita arte, né? Arte do contemplar a vida a cada instante. E façam poesia para os seus parceiros. Eles Ah, vão ficar isso, felizes. para todos, para a família. Para a família, o parceiro pode ser o irmão, o tio, o avô também. Né? Façam Isso. poesia para todos, para o amigo, para o cachorro, para o gato, Para a natureza, para a para a vida. natureza, para tudo. Não Ah, então esqueçam. é isso, gente. Grata mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E aqui já estamos Deixa, com menos de um deixa- minuto já. deixa eu botar um coraçãozinho aí para a pessoa. Deixa eu ver se eu consigo achar um coração Ah, aqui. Não consigo achar nada aqui. Estrela, grata. não. Ó, o pessoal tá botando gratidão, boa noite, ótima live. Vamos versejar. Vamos. Abração, gente. É, não. Voltou. Já estamos sentindo teu coração aqui, ó, Adnei. Então Com tá, asas. não consigo botar coração aqui, deixa eu ver se eu achar. Achei um. Ó, Vê se vai colocou? publicar. Uau, foi. Foi.
A gente vai aprendendo a usar as tecnologias aos Vai, poucos, e é vai, isso vai. mesmo, né? Olha lá, vou publicar mais um monte de Oh, um coração monte de aí. coração. Isso, agora foi, isso aí. Grata, Legal. gente. Grato aí. Beijo a todos. Beijão, tchau.